Apesar do nosso texto como igreja, e até que foi responsável por dar nome à igreja, ser o de Colossenses, eu quero ler um texto com você em Efésios, no capítulo 3, onde Paulo, de certa forma, ele fala meio que do mesmo assunto, de uma forma um pouquinho diferente. Mas antes de tudo, dizer que assim, eu pretendo nesse mês, talvez até entrando um pouquinho em dezembro, estar com a graça de Deus, compartilhando do meu coração aquilo que Deus tem nos dado como não apenas entendimento, mas como revelação. E eu quero compartilhar também um pouquinho sobre a visão de Deus, eu creio, para a nossa igreja. Eu entendo que até agora nós temos vivido tempos de cura, de restauração, tempos de realmente nos agregarmos, né? Estarmos uns com os outros, redescobrir o valor disso, né? Para alguns foi tempo de desacelerar, tirar o pé do acelerador, né? E dar uma respirada, rever valores, rever a maneira com que você pratica o seu cristianismo, como que nós vivemos igreja, como que você lida com a sua família, e tudo isso tem sido muito bom. Não sei quanto a você, mas para mim está sendo muito bom. Apesar que eu sei que para aqueles que têm a vida gira em uma rotação mais alta, porque tem gente que está ligado no 220, né? O tempo todo, né? De repente você pode estar pensando assim, puxa vida, mas só tem o culto de sábado nessa igreja. Só que a gente se esquece que igreja é mais que culto. Igreja é mais do que atividade. Igreja é vida na vida, é relacionamento, é retornar aos princípios. E eu descobri uma coisa, a duras penas, queridos, é que se nós nos enchemos de atividades, nos falta a tranquilidade para perceber a essência das coisas. A gente se torna movido pela atividade em si, pela tarefa em si, se torna um hábito que a gente passa a fazer sem pensar, sem refletir, deixa de ser fruto da convicção do meu coração de que Deus me chamou e Ele me deu habilidades com as quais eu sirvo. Então, Deus tem nos dado esse tempo de parar, de rever, mas eu creio que vai chegando o tempo de que algumas coisas precisam começar a ser estabelecidas em termos de ministério, em termos de visão para o futuro, né? O que Deus tem para nós, como igreja? O que Deus espera de nós? Então eu quero, de forma simples hoje, estar compartilhando um pouco, introduzindo um pouco esse assunto. Nós falamos na semana passada sobre a igreja no caminho, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre Cristo em nós. Se Deus me permitir, eu quero falar alguma coisa sobre isso. Então, Efésios no capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura tranquila, né? Sem preocupação. Diz assim: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Então veja bem, até aqui nós encontramos Paulo falando para os gentios, para os irmãos ali de Éfeso, mas é lógico, ele sabia que essas cartas elas rodavam, né? Elas eram copiadas e rodavam as igrejas naquela época. Então ele está falando especificamente para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Ou seja, nós somos gentios.
Dentro da perspectiva bíblica, nós somos gentios, porque nós não somos judeus. Então, essa carta também é para a gente. Hein, Dudu? Recebendo carta do apóstolo Paulo, hein? Então ele diz, olha, vocês já ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Espera aí, ele está dizendo que havia uma coisa que era oculta. Mistério, é exatamente, o significado de mistério é exatamente isso. É algo que está oculto, algo que nós não conseguimos enxergar com clareza, que nós não conseguimos entender com clareza. Algo que está escondido, oculto, é um mistério. Mas que foi revelado. Não é? A palavra revelado, todo mundo, eu creio que já sabe disso, vem da palavra tirar o véu. Essa expressão ela significa exatamente isso. Tem algo atrás do véu, o véu impede você de enxergar, então o véu é tirado, ou seja, aquilo que está atrás do véu é revelado, é mostrado. E Paulo recebe essa revelação. E aí ele diz, olha, eu já escrevi em poucas palavras acerca disso. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Opa, peraí. Ele está dizendo então que esse mistério não é apenas um mistério que estava oculto, mas é um mistério que está relacionado com a pessoa de Cristo. O mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Espera aí então, ele está dizendo que essa revelação não é apenas dele, do indivíduo. É uma revelação que Deus está trazendo para uma geração, mas especificamente para os líderes que ele constituiu. Estes apóstolos e profetas a quem Deus deu a capacidade de enxergar aquilo que estava oculto. Para eles, Deus tirou o véu e os fez entender uma verdade, um mistério. Então, ele diz, foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Ou seja, Deus está, através de Jesus, igualando a herança, igualando o direito à herança, nos tornando herdeiros juntamente com Israel. Então veja bem, Deus tinha dado a Israel uma promessa. Lucas gosta de participar da reunião, gente. Então, queridos, Deus está dizendo que agora, através de Jesus, há uma igualdade sendo estabelecida. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento e vê as promessas de Deus ao povo de Israel, não é? Gera, não sei quanto a você, mas em mim já gerou assim, aquela curiosidade, mas que coisa, né? Por que Deus escolhe esse povo específico e dá a eles tantas promessas e os outros povos não? Mas aí chega esse momento, Paulo então abre e descortina diante de nós essa verdade de que nós, gentios, nos tornamos em Cristo herdeiros juntamente com Israel, co-herdeiros com a nação de Israel, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho, ou seja, dessa promessa, dessa boa nova, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores,
de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a toda a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantida em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que quando nós entendemos a revelação deste mistério, da graça de Deus, não apenas da salvação, mas da maneira com que Deus, em Cristo Jesus, nos igualou a Israel, nos colocou como co-herdeiros e participantes da mesma promessa. Ele está dizendo que quando nós passamos a entender isso, a receber isso, a igreja se torna detentora da sabedoria ou de sabedoria de Deus. E essa sabedoria ela é multiforme. Ou seja, ela se revela de muitas maneiras. Mas essa sabedoria, ela se torna conhecida dos principados e potestades. Ele está falando de quê? Em todos os momentos que o apóstolo Paulo cita principados e potestades, ele está falando de regiões celestiais, está falando de mundo sobrenatural, mundo espiritual. De que os poderes do inferno veriam a sabedoria de Deus manifestada através da igreja. E ele continua então dizendo o seguinte: de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus com confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Paulo está revelando aqui que ele, de uma forma muito intensa, orava e intercedia pela igreja de Éfeso, mas por todos os gentios, para que eles descobrissem esse mistério, entendessem essa verdade e crescem nessa verdade. E essa fé faria o quê? Faria com que Cristo habitasse em seus corações. Paulo está dizendo, queridos, que a habitação de Cristo em nós, ela se dá pela fé. Mas que a habitação de Cristo em nós é a essência das boas novas, ou do mistério que estava para ser revelado. Ele fala isso de uma forma até mais clara em Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse era o mistério que estava oculto por todos os tempos e gerações, mas que agora foi dado a conhecer. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Significa que Deus planejou que em mim, que em você habitasse Cristo. E essa habitação de Cristo em nós foi por centenas de anos, por séculos, guardada em mistério. Ninguém sabia disso, ninguém enxergava isso. Mas a partir dos apóstolos eles enxergaram essa verdade. E nós, queridos, podemos entender essa verdade.
que é ter Cristo habitando em nós, mediante a fé. Então existe, quando Deus nos guiou a escolher o nome da igreja, Cristo em nós, uma das coisas que eu falava com Deus é que, Senhor, eu não quero que a igreja ela seja uma igreja marqueteira. Porque a gente sabe que existe muita igreja marqueteira por aí, né, que usa do marketing, da propaganda, de uma logo bem bolada, de todo um aparato, né, moderno de propaganda, e promove. Eu não estou querendo dizer com isso que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo que a minha convicção era de que nós não deveríamos entrar por esse caminho de uma autopromoção, né, baseado nestas coisas. Mas que eu queria, de fato, que o nome da igreja fosse, antes de tudo, algo que trouxesse um significado real, verdadeiro, daquilo que é vontade de Deus para nós, daquilo que Deus enxerga para nós vivermos. Foi quando então, né, me veio essa expressão do Cristo em nós, que já fazia parte da nossa experiência no Brasil, com o Ministério Cristo em Nós lá, o qual nós dávamos cobertura, do qual o pastor Lucas é líder, né? E para o qual dava cobertura, e a escolha desse nome lá teve muito a ver com as ministrações de Deus na nossa vida, em células e em encontros do ministério, quando o ministério não tinha nem nome ainda. E como que Deus foi impulsionando, né, e nos levando a descobrir e a ministrar essa verdade, a vivenciar isso de uma forma muito intensa, né? O que significa de fato Cristo em nós? Porque se isso é revelado através dos apóstolos, então por que muitas vezes nós não falamos isso? Tudo bem, a gente canta umas musiquinhas, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, né? Mas às vezes fica só nisso. O que significa de fato Cristo em mim? O que significa Cristo em nós? O que significa a vida de Cristo em nós? O que representa isso? O que isso é para o mundo? O que isso é para a igreja? O que isso é para o mundo espiritual? O que isso é para Deus? E se está escrito, queridos, se está registrado aqui como algo que Paulo não apenas menciona de forma corriqueira, mas isso se torna para ele também motivo de oração, de intercessão, pelo qual ele orava pela igreja para que eles recebessem essa verdade e vivessem essa realidade de que é Cristo habitando neles pela fé. Não sei se um dia você parou para pensar no nome da nossa igreja. Ou se foi simplesmente, que legal, né? Nome da igreja. Mas o que significa? O que realmente representa isso na minha vida? Cristo em mim. O que significa Cristo vivendo em mim? Paulo continua dizendo, eu oro para que estando arraigados, ou enraizados, né? Essa palavra é a mesma, e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu já preguei várias mensagens sobre esse texto. Eu tenho certeza que você já ouviu várias mensagens sobre esse texto. Quando ele fala sobre isso, né? Que possamos compreender a profundidade, né? A largura, a altura do amor de Deus. Não é assim que a gente ora? A
profundidade, a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus, não é? Sim ou não? É. Pelo menos eu, todas as vezes, sempre ouvi nesse sentido. Mas se você olhar no texto, ele não diz assim: juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Não. O texto diz: para compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui então. Ele não está falando da largura, do comprimento e tudo mais do amor de Cristo. Ele está falando da largura, da profundidade, do comprimento de outra coisa. Porque do contrário ele não colocaria e conhecer o amor de Cristo. Ele está falando de duas coisas diferentes. O amor de Cristo excede o entendimento. Mas ele está falando, que largura, que comprimento, que altura e que profundidade é essa? Sabe, está vendo como que essas coisas elas passam desapercebidas para nós, queridos? Em 2018, eu vou fazer 30 anos de conversão. E nesses 30 anos, eu fico abismado ao olhar para trás e ver quanta coisa eu aprendi e repeti como um papagaio, sem de fato buscar por mim mesmo, na Escritura, se é aquilo mesmo, se é isso mesmo, se é assim mesmo que fala, se é desse jeito mesmo. E buscar compreensão dessas coisas. De uns anos para cá, isso tem se tornado uma constante na minha vida. E o Ministério Cristo em Nós, lá no Brasil, eles, na nossa despedida para vir para cá, uma das falas que foram feitas, né, foi exatamente dessa minha instigação com eles, de dizer, mas e o contexto disso? O que diz? O que diz esse texto depois, então? Como é que fala isso na Escritura? De realmente levar as pessoas de volta para o texto. Porque muitas vezes, queridos, nós deixamos de viver certas coisas em Deus porque nos falta o conhecimento da verdade, como ela está na Escritura. Nós aceitamos que aquilo que o outro falou é e pronto. Mas nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ir além. Nós precisamos buscar e nos inteirar muito mais. Porque Deus nos deu entendimento. E aqui a oração de Paulo, queridos, de uma forma muito intensa, é motivo de oração. Eles oram para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não vou te dar uma resposta última, ou tipo assim, bater o martelo e dizer assim, ó, isso aqui Paulo está falando disso. Porque é algo que está sendo ainda gerado no meu coração. Mas eu entendo que o que Paulo está instigando os irmãos é de que nós precisamos conhecer as coisas com mais amplitude. Nós precisamos ter compreensão das coisas com mais amplitude.
de enxergar a verdade de Deus com mais clareza, vendo as coisas de uma forma mais ampla e não só aquelas coisas bitoladas que são colocadas diante de nós. O que significa viver Cristo em nós? Qual é a profundidade, qual é a largura, qual é o comprimento, qual a altura dessa verdade? Qual é a intensidade disso? Assim como o amor também. Qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a altura, qual é o comprimento do amor de Deus? Mas nós precisamos, queridos, entender e buscar isso, conforme o apóstolo Paulo está dizendo, né, como fruto da oração dele. E aí ele fala algo interessante, porque ele diz o seguinte, que a partir do momento que a gente vive essas coisas, a gente é cheio de toda a plenitude de Deus. E essa expressão dele é uma expressão assim, que me incomoda. Essa expressão, cheios de toda a plenitude de Deus, é uma expressão que me incomoda, Wesley. Por quê? Porque ela é uma expressão que ela não dá margem para interpretação. Será que eu posso dizer assim? Ela não dá margem para você escapulir, para você dar desculpa, para você... Não, ela é categórica, ela é inclusiva. Ela diz ser cheio de toda. Não é nem tiquinho a mais, não é nem tiquinho a menos. De toda. Toda o quê? A plenitude de Deus. O que é plenitude? Esse copo está pleno de vinho? Não, porque ele não está cheio. Se a gente colocar até aqui, ele está cheio? Tá, ele está cheio. Um copo cheio, aqui é um copo cheio. Mas ele não está pleno. Ele não está totalmente. Ele não está cheio em toda a plenitude. Paulo diz que se nós vivemos aquilo ali, nós vamos ficar cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, isso é intrigante ou não é? Se eu olhar para a minha vida com honestidade hoje e perguntar assim, a mesma pergunta que eu fiz para o copo, está cheio? Pode até estar, mas está pleno? E esse é o alvo de Deus, de ser cheio de toda a plenitude de Deus. E o que deve acontecer então para a gente ser cheio de toda a plenitude de Deus? Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Deus, os fortaleça no íntimo com seu poder, por meio do seu Espírito. Ou seja, em primeiro lugar, nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus quando formos fortalecidos no nosso interior pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ou seja, quando Cristo está habitando no nosso coração pela fé. E aí ele continua, e oro para que, estando arraigados, ou seja, enraizados e alicerçados em amor. Que amor? O que ele está falando? Ele está falando do amor de Deus, ele está falando desse amor cristão, desse amor que deve encher a nossa vida. Estar enraizado e alicerçado nesse amor.
falar igual Jesus: Pedro, tu me amas? Estar alicerçado e enraizado em amor, queridos, eu creio que é um pouco mais do que o amor que nós temos vivido uns pelos outros. Não estou dizendo que nós não nos amamos. Pelo menos de mim para com vocês isso é verdade. Amo cada um. Mas eu acho que eu ainda não posso dizer que estou enraizado e alicerçado desse amor. Porque talvez se você fizer alguma coisa que me fere, não sei se eu vou continuar do mesmo jeito. Entende isso? Esse é o desafio desse amor. O desafio do amor de Deus, de estar enraizado e alicerçado em amor, não é quando as pessoas são amáveis. Mas é porque a gente está enraizado e alicerçado nisso, é independente. Por isso que Jesus podia olhar, querido, nos olhos das pessoas que estavam crucificando e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquelas mesmas pessoas o torturaram a noite inteira, bateram na cabeça dele, cuspiram nele, xingaram ele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, zombaram, criticaram a noite inteira. Bateram, açoitaram. Finalmente o crucificaram. E ele olhou para eles e os perdoou. E os discípulos que o abandonaram no momento mais crucial? Ele se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Talvez fosse eu, me apresentaria no meio deles e falasse: agora a porta está fechada, quero ver. Para onde vocês vão correr agora? Não, ele se apresenta e diz: paz seja convosco. A gente é rancoroso, a gente guarda mágoa, a gente se fere à toa, a gente olha para o outro com preconceito, a gente julga as pessoas. Como que isso pode ser enraizado e alicerçado em amor? Então, querido, adianta a gente querer mais de Deus se isso não é resolvido? O que é mais de Deus? É mais do sentimento gostoso da presença de Deus? Só isso? Desfrutar dessa presença no sentido de: ai, que gostoso é a presença de Deus, porque a presença de Deus é maravilhosa. Ou é mais de Deus no caráter dele, desse alicerce de amor que nos leva a perdoar? Quando as pessoas olham para você e dizem assim: o quê? Você está perdoando essa pessoa? E você, com toda naturalidade, como quem está alicerçado em amor, sem titubear, sem pensar duas vezes: sim, estou perdoando essa pessoa. Quem está de fora diz: você é louco. De fato, não é isso que diz aqui? Que o amor de Cristo não dá para entender? Não dá para entender. E por que isso nos libera, queridos, para ser cheio da plenitude de Deus? Porque Deus é amor. É a natureza dele, é o caráter dele, Deus é amor. E se nós não caminharmos nessa verdade, nós podemos até vivenciar coisas interessantes, viver realidades tremendas do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Mas vamos perder a essência de quem Deus é. E a essência da verdade que Ele nos deu. Cristo em nós nos leva a viver assim, enraizados
alicerçados em amor. E ao viver isso, nós somos cheios da plenitude de Deus. A Escritura revela, né, que vários momentos em que Jesus fez milagres é porque ele se movia de íntima compaixão pela pessoa. Havia um amor envolvido naquilo. Hoje a gente vê as pessoas, os pastores e líderes, fazendo propaganda de milagre. Não é por íntima compaixão. É por status, é por autopromoção, é por razões financeiras, querendo extorquir dinheiro das pessoas. Então, se existe uma coisa, queridos, que eu posso dizer com toda a convicção do meu coração, a Igreja Cristo em nós fomos chamados para viver esse tipo de amor. O nosso desafio é viver esse tipo de amor. É entrar nesse compartimento largo, profundo, comprido e alto e conhecer o amor de Cristo. Se depender de mim, eu vou te desafiar sempre com isso. Talvez eu vou ser o principal objeto do seu amor. Você tem que me amar. Mesmo quando eu estou te batendo. O negócio aqui hoje está denso, né? Pois é. Esses dias não estou conseguindo ser diferente. É olhar no olho e é comunicar para o coração. Deus espera isso de nós. Você pode fechar os seus olhos? Querido Deus e Pai, obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor, por essa aliança de amor. Obrigado por este amor que rasgou os céus para derramar sobre nós dessa essência. A minha oração, Senhor, é para que cada um de nós seja tocado por esse mesmo amor, que nos liberta dos preconceitos, que nos liberta dos achismos, que nos liberta dos racismos, que nos liberta da religiosidade e que nos atrai a Ti, porque o Senhor é amor. Teu servo João dizia isso, que aquele que não ama não conhece a Deus. Nunca o conheceu, porque Deus é amor. Restaura em nós, Senhor. Restaura em nós, Senhor. Esse amor restaura em nós. Tua palavra diz que nos últimos dias, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Que nós não sejamos contados com esses muitos. Que sejamos dos poucos que restam, que amam de verdade, que amam intensamente, que se recusam a ir pelo caminho deste mundo, que se recusam a ir pelo caminho da religiosidade, que fincam o seu pé
nessa relação honesta com o Senhor, de reconhecer que não são perfeitos, mas que estão a cada vez mais fincando as raízes no amor, construindo alicerces de amor, amor para com Deus, amor para com o próximo, amor para com a esposa, com o esposo, com o filho, amor para com o perdido, amor por aqueles que não te conhecem. Oh Deus, transforma-nos, oh Deus, conduz-nos de volta a este amor, a essência desse amor, esse amor que levou Jesus à cruz de forma sacrificial, renunciando, abrindo mão por causa do outro, para ver o outro viver, para que o outro pudesse também experimentar do mesmo amor. Obrigado, obrigado, porque já podemos dizer: nós te amamos, porque o Senhor nos amou em primeiro lugar. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque um dia fomos alcançados pela mensagem de amor, pela proclamação deste amor, pela revelação deste amor, quando o nosso coração se derreteu ao enxergar os nossos pecados lá na cruz, e Jesus recebendo sobre ele os nossos pecados, e mesmo assim olhando para nós e nos amando. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque esse amor nos constrange. Que ao olhar, Deus, para o nosso futuro, nós possamos fazer disso uma decisão, sermos arraigados e alicerçados em amor. Ensina-nos a viver isso aqui, Senhor, uns com os outros, o amor que excede o culto, que excede a nossa reunião, que vai além disso, que excede a parede da nossa casa, Deus, que encontra o outro na sua necessidade, que se importa com o outro no momento de sofrimento, de dificuldade, que ama intensamente a cada momento, Senhor. Estende a mão para erguer, para levantar, para apoiar, para prosseguir, para cobrir, para proteger. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, ouve a nossa oração, Senhor. Oh Deus, pelo Teu Espírito Santo, toma-nos pela mão, Senhor. Toma-nos pela mão, Senhor, que os nossos olhos contemplem a Tua face, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a minha oração, que assim seja.